Dentro dos tribunais brasileiros, existe uma batalha silenciosa acontecendo. E ela não é sobre um caso específico, sobre culpa ou inocência. É uma disputa sobre a própria alma do nosso sistema de justiça. E no centro de tudo está essa pergunta. A resposta para ela não define só o papel de um juiz, não. Ela define o que a gente entende por justiça aqui no Brasil. E olha, essa questão não tem nada de teórica. Ela é o motor de uma transformação gigantesca que está forçando o Brasil a repensar como a justiça funciona na prática. Para a gente entender o que está em jogo, a gente precisa olhar bem de perto para essas duas filosofias, esses dois jeitos de pensar a justiça, que hoje estão em um verdadeiro pé de guerra. Ok, vamos mergulhar nisso. De um lado, a gente tem o que se chama de sistema inquisitório, e do outro, o sistema acusatório. Dois nomes que parecem complicados, mas a ideia é bem simples. A melhor analogia é um jogo de futebol. No sistema acusatório, o juiz é o árbitro. Ele está ali no meio, imparcial, garantindo que os dois times, acusação e defesa, sigam as regras. Já no sistema inquisitório, é outra história. É como se o juiz não só apitasse o jogo, mas também entrasse em campo para investigar por conta própria, tentando descobrir o que ele acha que é a tal verdade real. A diferença é brutal. E é aqui que o negócio fica sério. Dê uma olhada na última linha dessa tabela, tá vendo? O sistema acusatório, com aquele juiz árbitro, tá ligado? Diretamente à democracia. Enquanto o inquisitório, onde o juiz investiga e o réu é tratado quase como um objeto, tem suas raízes fincadas no autoritarismo. Guarde bem essa informação, porque ela é a chave de tudo. Tá, mas e o Brasil? Aonde a gente se encaixa nessa história toda? Pois é, a resposta está no nosso passado. Numa herança jurídica que é uma verdadeira colisão de tempos. Essa linha do tempo aqui, ela escancara o nosso dilema. De um lado, a gente tem a nossa Constituição Cidadã de 1988, toda democrática, cheia de garantias. Do outro, o nosso Manual de Instruções da Justiça, o Código de Processo Penal, que nasceu lá em 1941, em pleno Estado Novo. É uma esquizofrenia jurídica. É como tentar rodar um aplicativo de última geração num computador dos anos 40. Uma hora o sistema vai dar pau. E essa citação mata a charada. Esse Código de 41, mesmo com tantas reformas, ainda é tratado por muitos como um livro sagrado. E por causa disso, ele continua alimentando práticas que batem de frente com a nossa democracia. E não vamos pensar que isso é só um debate de jurista, não. Essa confusão toda afeta diretamente a vida de milhares de pessoas. Por exemplo, futuros delegados, que precisam entender cada detalhe dessa transformação para conseguir passar no concurso público. Bom, essa tensão toda, esse cabo de guerra entre o passado e o presente, acabou levando a uma mudança na lei. Uma tentativa de finalmente virar o jogo a favor da democracia. Em 2019, veio o chamado Pacote Anticrime. Ele tentou resolver a questão na canetada, botando na lei com todas as letras que o nosso sistema agora é o acusatório. E para fazer isso, ele mirou num poder muito específico que os juízes tinham. Antes dessa mudança, a lei era clara. O juiz podia, por conta própria, decretar a prisão de alguém. É o que se chama agir de ofício. Pense bem, sem pedido do promotor, sem pedido da polícia, o juiz olhava o caso e podia mandar prender. Bem no estilo investigador, né? A nova lei veio e cortou isso. Acabou. Agora, o juiz só pode decretar a prisão se alguém pedir. Ele precisa ser provocado, ou seja, ele foi forçado a voltar para sua posição de árbitro, que reage ao que acontece no jogo em vez de ele mesmo começar a jogada. Então, o ponto central é esse. Uma mudança que parece pequena no texto da lei, na verdade, é uma mudança filosófica gigantesca sobre o papel de um juiz no Brasil. Mas, como a gente sabe, mudar o que está escrito no papel é uma coisa. Mudar a cabeça de quem aplica a lei, aí a batalha é outra, bem mais complicado. E essa citação da Defensoria Pública do Paraná diz tudo. O maior desafio agora não é a lei, é a tal da mentalidade inquisitória que ficou. É a força do hábito, é a cultura de juízes e promotores que se formaram e trabalharam a vida toda sob a lógica do sistema antigo. O exemplo perfeito dessa mentalidade é esse princípio aí, indubio pro societate. A ideia é que, na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade. Só que isso, que não está na Constituição, abre uma porta perigosa para passar por cima dos direitos de uma pessoa em nome de um suposto bem maior. É a cara do modelo inquisitório. E essa briga de mentalidades chegou, claro, ao Supremo Tribunal Federal. O STF já começou a questionar isso, com o ministro chegando a dizer que a lógica desse princípio é simplesmente confusa e equivocada. Ou seja, a transição está longe de ser pacífica.
E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se a lei é o roteiro novo, recém-escrito, mas os atores que estão no palco ainda preferem recitar as falas antigas que já decoraram, será que a peça realmente mudou? A mudança na lei foi o primeiro ato. A verdadeira transformação, o grande final dessa história, esse ainda depende de quem está em cena.